A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje, 21 de dezembro de 2022, iremos tratar, aqui na gravação do programa Direito no Ar, do assunto Marco Regulatório da Inteligência Artificial no Brasil. E para isso convidamos uma profunda conhecedora do assunto, a professora universitária, pesquisadora, doutora Renata Braga. Doutora Renata, como é a sua primeira participação no programa Direito no Ar? Tradicionalmente, quando isso acontece, a gente procura conhecer um pouquinho primeiro da pessoa do entrevistado, para depois entrar no tema propriamente dito da entrevista. Por quê? Porque certamente a sua história de vida vitoriosa, bem-sucedida, vai servir de inspiração para as pessoas que vão assistir o programa. Então, por que a academia, por que a docência superior, por que a pesquisa, por que o doutorado, enfim, fale um pouquinho sobre a professora Renata Braga. Obrigada pelo convite, é um imenso prazer participar do programa, falar sobre o tema do marco regulatório, e vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica. Eu fiz o curso de Direito aqui no Rio de Janeiro, e poucos meses de formada eu fui chamada pela universidade onde eu me graduei para iniciar e começar a dar aulas lá na universidade. Então, posso dizer a vocês que o início da minha carreira na docência não foi muito planejado, embora eu tenha realmente me encontrado. Eu dou aula desde os meus 23 anos, eu estou com 51 hoje, e sou completamente apaixonada pela docência. E comecei a investir realmente nessa carreira. Fiz mestrado na UERJ, depois fiz doutorado na Federal de Santa Catarina, pesquisando numa área um pouco diferente do direito da tecnologia. Eu era pesquisadora na área do biodireito, fui pesquisadora nessa área durante 20 anos, e depois fui fazer o pós-doutorado. Fiz um pós-doutorado primeiro no Instituto de Medicina Social da UERJ, voltado mais para a relação com as chamadas neurociências, e depois, posteriormente, eu migrei para outras áreas de estudo. Desculpem aqui a participação especial do Lui. Depois eu migrei para outras áreas de estudo, como os métodos consensuais de solução de conflitos, e, posteriormente, o uso da tecnologia na solução de conflitos. Depois fiz outro pós-doutorado na Universidade de Coimbra, e sanduíche também com o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, e hoje sou pesquisadora, colaboradora no Centro de Inovação e Pesquisa do Judiciário, que é coordenado pelo ministro Salomão. Sou professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, e, assim, bem resumidamente, essa minha trajetória acadêmica e profissional. Belíssima trajetória, sem dúvida alguma, inspiradora. Doutora
Renata Braga, o tema de hoje da nossa conversa é o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. O nosso programa, a proposta dele, doutora Renata, como é numa rádio AM, embora ela esteja também no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, então ela não é, claro, ouvida ou vista apenas pelo ouvinte tradicional do rádio AM. Hoje ela tem um leque de teleouvintes enorme, né? Especialmente colegas nossos, operadores do direito, mas não só operadores do direito. Então, a proposta editorial do programa, Direito no Ar, é levar o direito de forma simplificada para o cidadão. Então, de forma simplificada, como é que a senhora definiria o tema da nossa conversa? Bom, é um tema muito técnico, né? Ou seja, falar de inteligência artificial, embora seja um termo muito técnico, é algo que hoje todos nós estamos em contato, né? Ou seja, não é algo que esteja destinado a tão somente uma parcela da população. Hoje em dia, quando você vai pedir um carro por um aplicativo, por exemplo, a inteligência artificial está sendo utilizada. Quando você acessa um aplicativo de compras online, a inteligência artificial está sendo utilizada. Então, de certa forma, todos nós somos usuários da inteligência artificial. E o que a inteligência artificial faz? Ela, na verdade, é um grande sistema, digamos assim, estatístico, que tem a capacidade de avaliar e de analisar uma quantidade muito grande de informações e, a partir dali, retirar um determinado padrão. Então, por exemplo, eu acesso aqui um aplicativo que é o Uber, que eu peço o carro aqui no Rio de Janeiro. O Uber, ele já sabe que em determinados dias da semana eu vou para determinados locais. Então, ele já coloca como sugestão de destino aquele local. Por exemplo, se eu vou acessar o aplicativo no sábado, aquele local que estava na quarta-feira, ele não aparece mais como um destino provável, porque ele já entendeu que aos sábados eu não tenho a frequência de ir para aquele lugar, e sim para outros lugares. Então, basicamente, né, a gente está tratando de uma tecnologia que hoje está à disposição de todos nós e que tem inúmeras formas de aplicação, desde as aplicações mais simples, que não envolvem grandes riscos, por exemplo, a utilização da biometria para desbloquear a tela de celular, né? Ou então, quando você vai fazer esse pedido de carro no Uber, com baixíssimo risco, como você pode ter também a utilização dessa tecnologia, por exemplo, para o diagnóstico de uma doença, para o reconhecimento facial, e aí você pode, para a questão da segurança pública, e aí você começa a ter níveis de risco mais elevados. Mas basicamente é isso, é uma tecnologia que hoje é utilizada em diversos espaços, né? Não só para você muitas vezes monitorar até a agricultura, para você predizer a possibilidade de chuvas intensas, o clima-tempo utiliza, por exemplo, a inteligência artificial, como também para situações que são situações em que envolveria um risco maior em função da aplicação dessa tecnologia. Ok, ficou muito claro, e acho que todo mundo consegue perceber a presença, né, da inteligência artificial nas nossas vidas. Talvez só não soubesse, né, que se tratava de inteligência artificial, porque tudo isso que a senhora mencionou são coisas que praticamente todo mundo usa hoje no dia a dia. E o que seria, então, o marco regulatório? O marco regulatório nada mais é do que uma lei que vai regular os usos e as aplicações da inteligência artificial aqui no Brasil. Ele vem tramitando no Congresso Nacional já há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. A versão que estava em discussão era uma versão do projeto de lei de 2020, e ele começou a tramitação na Câmara dos Deputados. Nessa tramitação na Câmara dos Deputados, a gente teve uma contribuição até relevante da academia, de especialistas na área, mas foi uma tramitação em regime de urgência. Portanto, o prazo
para aprovação, para análise da temática, foi muito restrito. Esse projeto de lei vai agora para o Senado Federal. Quando ele chega no Senado Federal, se constitui uma comissão de juristas com o objetivo de avaliar essa versão que foi encaminhada pela Câmara dos Deputados. Então, quando você chega no Senado, essa comissão é instalada, ela ficou aí por volta de uns 6, 7 meses funcionando, e traz agora uma versão, digamos assim, mais robusta desse projeto de lei, que vai dar continuidade à sua tramitação no âmbito do Senado Federal. Então, esse marco legal tem um grande desafio, que é o desafio de dar conta de regular uma tecnologia que a todo momento está sofrendo modificações. A gente não sabe o que a inteligência artificial vai ser capaz de fazer daqui a 1, 2 anos. E, ao mesmo tempo, de dar conta também de uma regulamentação que vá tratar desde um sistema, como eu disse para vocês, muito simples de inteligência artificial, que não envolva grandes riscos, que não cause grandes danos, a, por exemplo, um carro que é direcionado por inteligência artificial. E a gente tem aí um grande risco envolvendo, né? A gente até viu algumas gravações de equívocos de leitura da inteligência artificial, que interpretou de forma equivocada algumas situações e acelerou o carro ou deixou de frear. Então, é um grande desafio você, a partir de uma lei, conseguir dar conta de um cenário não só complexo, por conta de você ter níveis diferenciados de risco dessa tecnologia, como, ao mesmo tempo, dar conta de uma tecnologia que está em constante mutação. E a gente tem uma outra questão também, ou seja, se eu desenvolvo um marco regulatório muito restritivo, eu impeço a inovação, eu engesso essa inovação. Ao mesmo tempo, se eu tenho um marco regulatório muito permissivo, eu deixo de proteger o usuário dessa tecnologia, eu deixo esse usuário mais vulnerável ao risco da tecnologia. Então, como vocês podem ver, não é um movimento simples, não é uma temática simples, em especial quando você precisa colocar isso dentro de um parâmetro normativo, dentro de um parâmetro regulatório. Realmente, o tema é urgente, é complexo e é muito difícil de compatibilizar todas essas variáveis, não é, doutora Renata? Porque a gente aprende, né, na academia, lá no começo, no curso de Direito, que o fato social ele acontece primeiro, para depois se transformar, então, numa norma jurídica e tal. E a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, ela anda muito velozmente, né, muito rapidamente. Então, enquanto as coisas já estão acontecendo aqui na prática, quando a gente for pensar em regulamentar, isso já estará tudo defasado, né? Já teremos novas opções, novas possibilidades. Como é que se consegue compatibilizar isso, doutora Renata, de modo a proteger os interesses da sociedade, mas, ao mesmo tempo, não, como a senhora disse, limitar os avanços tecnológicos? A gente vai ter que abrir mão de uma das duas coisas, ou é possível compatibilizar ambas? Vamos lá. Esse foi, acho que, um dos maiores desafios dessa comissão, né? Ou seja, em pensar uma solução que dê conta de não engessar a inovação, de não desestimular investimento interno e externo aqui no Brasil. Só para vocês terem noção de como nós estamos no ranking mundial em termos de inteligência artificial. Foram feitas 2 pesquisas, uma pela Universidade de Stanford, e nós ficamos em 23º, 24º em vários quesitos. O único quesito que o Brasil tirou o primeiro lugar no ranking foi da necessidade de mão de obra em inteligência artificial. Isso demonstra que o mercado é um mercado aquecido
e que ele precisa desse tipo de mão de obra. Já um outro levantamento que foi feito pela Universidade de Stanford, com 172 países, o Brasil ficou atrás. Ele ficou se não me engano, em 70º lugar, uma coisa assim, mas ele ficou atrás da Colômbia, do Chile, da Argentina, de países que certamente têm uma estrutura interessante, mas que o Brasil poderia ter tido um protagonismo maior nessa parte. Então, vejam que a definição aí de um marco regulatório e, digamos assim, dessa sintonia fina aí entre a inovação e a proteção de direitos tem um impacto econômico muito forte. Daí essa necessidade desse cuidado. Qual foi a opção da comissão? E é uma opção muito acertada, e eu preciso deixar registrado aqui a minha admiração pelo trabalho do ministro Cueva e da professora Laura Schertel também, porque conduziram juntamente com outros juristas, mas com um resultado fantástico, ou seja, ouviram todos, deram oportunidade de fala e de contribuição e consideraram todas as contribuições. Pra vocês terem ideia, o relatório final dessa comissão tem mais de 900 páginas. Então, ele é muito detalhado, ele traz todas as informações, não só das audiências públicas, mas também dessa chamada de contribuição, de um evento internacional que foi realizado. Então, eles realmente se debruçaram sobre o tema e tiveram um cuidado muito grande ao pensar esse equilíbrio entre inovação e proteção de direitos. Então, quais foram os caminhos? Existem caminhos possíveis para você realizar uma regulamentação atenta a esses dois pontos. Primeiro deles foi que a regulamentação, ela entende que o uso dessa tecnologia tem que ter o ser humano como centro. Então, ela é centrada no ser humano. Então, ele vai trazer a proteção de direitos do usuário dessa tecnologia como grande centro da regulamentação. Num segundo momento, como a gente tem uma tecnologia com níveis de complexidade, níveis de risco diferenciados, nós optamos aqui no Brasil por adotar a mesma sistemática que está sendo adotada pela União Europeia, que também vem discutindo o marco legal já há 5 anos, também com uma campanha muito grande envolvendo o mercado, envolvendo acadêmicos, o mesmo movimento que foi feito agora nessa comissão de juristas, ou seja, não foram ouvidos só juristas, ouvimos também o setor privado, como o mercado entende essa regulamentação. Então, a gente teve contribuição também daqueles que vão sofrer a aplicação dessa lei, ou seja, não só de grupos de usuários, de associações representativas, mas também do próprio setor privado. E aí se optou pelo que se chama o modelo de riscos, o sistema de riscos. Se identificou, se criou parâmetros para você identificar sistemas que sejam de baixo, médio, alto risco e aqueles que eles entendem como risco excessivo e que, em princípio, teriam as suas atividades proibidas. E isso, nesse sistema, você vai ter, inclusive, um sistema diferenciado de responsabilidade civil. Ou seja, quando eu estou falando de um sistema de alto risco ou de risco excessivo, eu vou aplicar a responsabilidade civil objetiva. E, nos demais casos, eu vou envolver não só o fornecedor, mas também o operador do sistema, mas baseado aí na inversão do ônus da prova, ou seja, numa culpa presumida, porque se entende que o usuário do sistema teria dificuldades na construção dessa prova. Então, foi a maneira como a comissão entendeu por dar conta desse equilíbrio aí
entre a inovação e a proteção de direitos. Perfeito. Estamos conversando com a doutora Renata Braga sobre o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Doutora Renata, a senhora falou que o nosso modelo, de certa forma, se inspira nas mesmas discussões, no mesmo modelo que está sendo construído lá na Europa. Aqui no Brasil, doutora Renata, a gente já tinha algum tipo de norma jurídica tratando desse assunto, ou é algo absolutamente inovador? E no mundo também, a gente já tem algum modelo de marco legal que poderia também servir de referência para a gente, ou só essa discussão europeia? Ótima colocação, Heraldo. A gente precisa entender que o Brasil está num movimento de protagonismo no que diz respeito a essa discussão juntamente com a União Europeia. Nós não temos notícia de nenhum marco regulatório. A gente tem, assim, alguns documentos, muitos deles, com base principiológica, com princípios. Por exemplo, a gente tem uma norma da OCDE toda baseada em princípios para o uso da inteligência artificial. Tá? É uma norma fantástica, mas a gente tem toda uma discussão que é bastante técnica sobre a questão dos princípios, que você tem pouca concretude, o que é liberdade para um país, de repente, não é para outro, então você teria critérios um pouco vagos para poder dar conta de uma norma que se fosse meramente principiológica. Então, assim, declarações de princípios nós temos. Não só aqui no Brasil, como você tem, por exemplo, o Google tem um código de conduta ou de boas práticas em inteligência artificial. Então, você também tem um movimento de autorregulação. Tá? O conjunto dessas normas principiológicas também, vindo de organismos como a OCDE, como o CEPEG também, que trata especificamente da aplicação no âmbito do Poder Judiciário. E o que os países hoje já desenvolveram é o que se chama de estratégia nacional no âmbito da inteligência artificial. Isso o Brasil chegou bem atrasado, ou seja, Estados Unidos, China, vários países europeus já tinham a sua estratégia nacional e o Brasil chegou um pouco depois. Existem até algumas críticas em torno dessa estratégia nacional. Mas o que a gente tem aqui no Brasil hoje, ou seja, não só a estratégia nacional, que está disposta na portaria MCTI 4979 de 2021, e nós temos uma resolução do CNJ, a resolução 332 de 2020, e uma portaria 271 de 2020, que vão regular especificamente a aplicação da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Então, a estratégia nacional, obviamente, que ela é totalmente abrangente, ela vai abarcar todas as áreas, e ela vai tratar da questão da política pública, do investimento, da inovação, da capacitação, tem uma outra lente, e essa norma, que são duas normas, na verdade, do Conselho Nacional de Justiça, vai estar voltada mais para os sistemas de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Então, o que a gente consegue identificar? Que existem alguns modelos, digamos assim, normativos possíveis para você regular a inteligência artificial. Você pode ter uma regulação externa, que aí seria estatal, que é o que a gente está discutindo hoje, que é o marco legal. Você pode ter uma regulação setorial, então, por exemplo, o setor de saúde, por meio da Agência Nacional de Saúde, vai discutir uma regulação específica no que diz respeito ao setor de saúde. O Banco Central vai discutir uma regulação específica a respeito do uso da inteligência artificial no serviço realizado pelos bancos. O Ministério da Educação vai discutir uma regulação específica do uso da inteligência artificial na educação, por exemplo. Então, você pode ter tanto essa regulação externa, macro, estatal, geral, que é o que a gente está discutindo,
regulações que seriam setoriais, as chamadas autorregulações, que seriam esses guias de boas práticas das empresas, como eu dei exemplo para vocês que o Google faz, e a gente teria também um modelo que se chama de corregulação. A gente teria isso tudo junto, misturado, com níveis diferentes ali de atuação e que dariam conta da complexidade e desse desafio de regulamentação. Ou seja, porque o que é importante para um determinado setor não é importante para outro. Então, o marco regulatório, por mais que ele esteja sendo muito bem trabalhado, muito bem feito, existem determinadas nuances que ele não vai conseguir dar conta. Então, o Brasil hoje é um protagonista, né, na discussão desse marco regulatório, porque você tem a União Europeia apenas discutindo e outros países, mas nada tão avançado como que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia. Perfeito. Doutora Renata, esse projeto de lei que está sendo discutido aí no Congresso, que trata do marco regulatório da inteligência artificial, a senhora disse que ele divide o assunto em graus de risco, né? E a senhora falou que os sistemas de altíssimo risco, eles vão ter restrições, vão ter limitações. A senhora poderia, por exemplo, exemplificar o que foi considerado como sistemas de altíssimo risco? Uhum. Vamos lá. O artigo 17 do projeto de lei vai tratar o que ele considera, né? Ele começa a falar no artigo 14 o que é um risco excessivo. Ele vai dizer, olha, são vedadas, quando o risco é excessivo, ele veda, são vedadas a implementação e o uso de inteligência artificial, e aqui eu vou dar alguns exemplos, porque são alguns incisos. Aqueles sistemas que possam induzir a pessoa natural a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde, ou segurança, ou contra os fundamentos da própria lei, que explorem qualquer tipo de vulnerabilidade de grupos específicos de pessoas, pelo poder público, para avaliar, classificar ou ranquear as pessoas naturais com base no seu comportamento social, que seria aquela questão do score social, que é utilizado, inclusive, na China. E aí a gente tem, no artigo 17, o que se considera como alto risco. Alto risco, a gente tem algumas áreas. Então, por exemplo, educação e formação profissional é uma área considerada aí com desenvolvimento de sistemas de alto risco, recrutamento, triagem, filtragem e avaliação de candidatos, tomada de decisão sobre promoções e cessações de relações contratuais de emprego. Isso tem sido uma prática muito comum, Heraldo. Hoje, grandes empresas se utilizam de inteligência artificial, inclusive para poder mapear quem vai ser contratado e quem vai ser demitido. A gente já teve sistemas e sistemas que aí entra uma questão do viés discriminatório, né? Por exemplo, eu não me lembro agora qual foi a empresa que se utilizou, eu acho que foi a Amazon. A Amazon se utilizou de um sistema de inteligência artificial, ela tinha vários postos abertos, uma quantidade absurda de currículos para analisar, e criou um sistema para fazer essa filtragem dos currículos. Ela retirou o nome das pessoas e o sexo, mas o sistema, ele selecionou somente homens e não mulheres. Como isso aconteceu, por que isso aconteceu, e acabou que eles descontinuaram o uso. Então, essa questão do recrutamento, né, da triagem, da contratação por inteligência artificial, é considerado aqui como um alto risco. Avaliação da capacidade de endividamento das pessoas naturais ou estabelecimento de sua classificação de crédito. Os bancos têm hoje sistemas de inteligência artificial para avaliar o nível, né, de adimplência, o risco que você está correndo quando você concede um crédito para essa pessoa. Isso é considerado como altíssimo risco. Administração da justiça, então todos os sistemas de administração da justiça, em princípio,
estariam ali enquadrados como alto risco. Veículos autônomos, por óbvio, não teria como deixar de ser, né? Aplicações na área da saúde, sistemas biométricos de identificação, investigação criminal e segurança pública, gestão da migração e controle de fronteiras. Então, são aqui cerca de 14 incisos, eu só exemplifiquei alguns aqui, em que o legislador considera como alto risco, né? E além daquelas hipóteses também de risco excessivo. Maravilha. Doutora Renata, a gente está conversando aqui, a minha cabeça está fervilhando, assim, de ideias, de perguntas, de situações. Por exemplo, e aí agora eu vou ter que fazer o papel de jornalista, de advogado do diabo mesmo. Esse inciso, que diz que é considerado sistema de altíssimo risco e, consequentemente, não deve ser formatado pela inteligência artificial, da administração da justiça. Eu concordo com ele, quero deixar bem claro isso, mas, repito, vou fazer o papel de advogado do diabo. Como a gente sabe que por trás desse projeto de lei há diversos membros da comissão que são integrantes também do judiciário, não prevaleceu aí um pouco de espírito de corpo, de que vamos proteger aqui a nossa carreira, a magistratura, os juízes, a inteligência artificial não pode fazer o nosso trabalho, embora eu acho que não possa mesmo, particularmente acho isso. Mas a senhora não acha que teve um pouquinho desse componente também? Vamos lá, Heraldo. Existe uma outra pesquisa que a gente está desenvolvendo lá no âmbito do Centro de Inovação, que começou há uns 3 anos atrás, e nós começamos a mapear os sistemas de inteligência artificial no Poder Judiciário. Antes mesmo do CNJ começar a fazer isso, porque isso já é uma política hoje do CNJ. É até uma atuação paralela. O CNJ faz o mapeamento, a gente também deu continuidade, a gente está indo agora para a terceira e para a quarta fase, com objetivos um pouco diferentes. Então, eu posso dizer, porque eu conheço profundamente todos os sistemas que hoje estão atuando no âmbito do Poder Judiciário, seja na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, em todos os âmbitos, e nas cortes superiores também. Existe uma ideia, né, de que nós estaríamos diante de um juiz robô, ou que o juiz seria substituído pela máquina. O que eu posso dizer hoje é que os sistemas que estão à disposição e que são utilizados hoje no Poder Judiciário são sistemas, primeiro, muitos de automação, ou seja, de tarefas repetitivas, tá? E todas passam por supervisão humana, ou seja, não existe o descarte do ser humano. O que existe é a possibilidade que a máquina tem hoje de efetuar tarefas que são repetitivas e que a máquina faz com uma precisão muito boa, e você coloca o ser humano para uma atividade que é uma atividade mais intelectual, né? Que você tem uma aplicação daquele servidor em atividades ligadas à prestação jurisdicional muito mais úteis para o cidadão do que efetivamente ele ficar executando tarefas repetitivas. Então, o que a gente tem hoje são, na grande maioria, situações de automação. Quando você tem algum sistema de suporte a decisões judiciais, todas elas são apresentadas como sugestão, como minuta, e você precisa da intervenção humana, que pode, inclusive, descartar aquilo que a máquina fez. Então, eu acho que a opção da comissão em colocar a questão da administração da justiça se dá muito mais, né, preventivamente, porque hoje nós não temos nenhum sistema, e a gente vem acompanhando, inclusive, a evolução disso. Eu acho muito difícil a gente ter algum tipo de sistema em que a máquina vá decidir e que o juiz seja retirado desse sistema.
Eu acho que a ideia aqui é que tudo aquilo que envolva a tomada de uma decisão, ou seja, eu posso ter uma automação, um sistema simples de automação, como eu posso ter algo que envolva a tomada de decisão. Quando é algo que envolve a tomada de uma decisão, seja na área da saúde, por exemplo, seja na administração da justiça, se entendeu por colocar isso como altíssimo risco. Eu não vejo aí como uma questão de é uma reserva de mercado, vamos restringir o desenvolvimento dos sistemas. Pelo contrário, a gente vê hoje um incentivo muito grande. O Brasil, hoje, sem dúvida, é o país que mais tem sistemas de inteligência artificial atuando no Poder Judiciário. Claro, nós temos um case muito específico, né? Quase 80 milhões de processos, estamos agora em 77 milhões. A Índia é o segundo país que mais tem processos, mas tem a metade do que a gente tem. Então, realmente, a gente tem um sistema de precedentes, a gente tem, digamos assim, a gente tem uma digitalização muito grande, né? Ou seja, quase 90% de digitalização. Então, a gente tem um ambiente muito propício para o desenvolvimento de sistemas como esse. Então, eu vejo muito mais por uma questão do tipo de tecnologia e a questão da tomada da decisão do que efetivamente por uma reserva de mercado, porque não está no horizonte o desenvolvimento de um sistema que possa decidir pelo ser humano, substituindo aí o juiz. Maravilha. Bom, doutora Renata, os historiadores, alguns, eles não gostam muito dessa afirmação, embora outros concordem com ela, que a história é cíclica, ela só se repete de formas diferentes e, claro, em momentos diferentes. E por que eu estou trazendo à discussão essa afirmação? Porque, ao que me parece também, em alguns momentos eu tenho essa impressão, né, que pode ser uma impressão completamente equivocada, obviamente, como a senhora é estudiosa do tema, a senhora vai me socorrer, de que, na realidade, a tecnologia, ela só aperfeiçoa práticas que já existiam, né? Ela não, na realidade, ela não inova em si mesma. Por que eu estou falando isso? Porque a senhora citou, por exemplo, a questão da contratação de pessoas lá pela Amazon, e eu lembrei que lá no passado a gente tinha a história de a pessoa mandar o currículo, e esse currículo era analisado por alguém que fazia um critério de pontos, e um dos critérios que saía publicado lá nos classificados era pessoa de boa aparência. Então você tinha que mandar uma foto, e essa foto já servia ali para boa parte da triagem. Então, é isso. Na realidade, a exemplo, por exemplo, das eleições, em que há muitos anos, alguns candidatos, utilizando de má fé, obviamente, plantavam notícias falsas, mentirosas sobre os adversários para tentar com isso obter vantagem na eleição, e hoje a gente vê isso sendo feito de forma tecnológica, pelas redes sociais e tal, a implementação tecnológica das fake news, né, das mentiras lá do passado. A senhora concorda com essa análise de que a tecnologia, na realidade, ela só agiliza, aperfeiçoa velhas práticas do ser humano? Vamos lá. Quando a gente entende a inteligência artificial como modelo estatístico, ou seja, como é que o sistema de inteligência artificial ele vai operar? Você vai criar um algoritmo e você vai dizer para a máquina como ela deve funcionar. Então, por exemplo, se você quer que a máquina identifique a figura de cachorros, você vai ensinar para a máquina o que é cachorro. Então, você vai entregar para a máquina várias figuras de cachorro e ela vai, a partir dessas figuras, começar a identificar um padrão. Ele tem um focinho, ele tem um rabo, ele tem 4 patas, né? Tem uns que são de maior porte, outros de menor porte. Então, na verdade, eu preciso alimentar a máquina, e quando eu alimento a máquina, ela identifica padrões. E a partir da identificação desse padrão, vamos imaginar que
você coloque uma foto de um coelho e pergunte para a máquina, isso é cachorro ou é outro animal? E aí ele vai pegar aquela foto do coelho, que a gente sabe que é coelho, mas a máquina está ali estudando, e vai avaliar com o padrão que ela tem. Então, vejam que muito do que você está falando aqui passa para o que se chama de viés algorítmico. Ou seja, é aquilo que eu coloco na máquina, como eu alimento a máquina. Por exemplo, teve um caso que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive no âmbito da justiça americana, que era um sistema chamado Compass, que ele tinha o objetivo de avaliar o nível de periculosidade, de possibilidade de reincidência de uma pessoa que estava ali em liberdade condicional. Esse sistema, ele era alimentado com decisões judiciais. O que acabou acontecendo? E esse caso acabou gerando uma discussão em torno do sistema de inteligência artificial que foi acusado de ser discriminatório. Uma pessoa cometeu um delito de baixo índice de periculosidade, mas morava numa região muito pobre, tá? E a outra cometeu um delito, digamos, mais perigoso, mas morava numa região de classe média alta, por exemplo. O sistema leu os dois casos, e no caso daquele que cometeu o delito mais grave, ele entendeu que ele tinha baixo índice de periculosidade. Aquele que cometeu um delito menos grave, por morar em determinada região, ele entendeu que teria um índice de periculosidade maior. Aí todo mundo, a máquina é discriminatória. Não, vejam só. O que a máquina vai fazer é reproduzir estatisticamente um padrão que já existe nas decisões humanas. Isso já existia porque a máquina foi alimentada com decisões humanas. Não tem como. A mesma coisa, teve também um sistema que foi até uma pesquisadora que aconteceu com uma pesquisadora. Ela tinha que identificar figuras humanas. E ela alimentou a máquina apenas com fotos de pessoas brancas. A máquina não identificava a foto dela, porque não reconhecia a tonalidade da pele como capaz de ser a pele de um ser humano. Então, é importante a gente entender que quando a gente trata da tecnologia, e em especial no uso da inteligência artificial, muito do que eu estou alimentando aquele sistema de reproduzir padrões que já existem nas decisões humanas. Mas, aí, Heraldo, aí tem uma questão, até um professor da UNB que me chamou a atenção para isso. Ele falou, nesse caso, a gente identifica o padrão discriminatório. Nesse caso, a gente identifica o viés e a gente tem como corrigir, que é o que a lei o projeto de lei vem trabalhando, ou seja, a gente tem uma seção específica sobre o direito à não discriminação e a correção de vieses discriminatórios diretos, indiretos, ilegais ou abusivos. Então, o sistema, a gente sabe que por conta de ser um padrão estatístico, que ele vai acabar apontando muitas vezes para aquele viés, que é um viés que já existe nas decisões humanas. Só que agora a gente tem como identificar e a gente tem como corrigir. Perfeito. É o ser humano que alimenta, né, com informações, com dados estatísticos, e um outro ser humano pode fazer essa correção, esse filtro, né? Uhum. Bom, tá ficando tudo bem mais claro, doutora. Veja só. Agora, como ele disse, enquanto a senhora está falando, a minha cabeça está viajando aqui. Eu lembrei do Lombroso, né? O Lombroso também ele tentou criar, talvez, um arremedo de inteligência artificial bem lá atrás, no passado. E aí isso me fez lhe trazer um outro questionamento que está fugindo um pouco, não tanto, mas um pouco do eixo aqui da nossa conversa, porque, como eu disse, a senhora é especialista, é pesquisadora do tema, a senhora já deve ter se debruçado sobre isso.
Quem escolheu esse termo inteligência artificial? Porque me parece que não há, na realidade, uma inteligência ainda que artificial, né? O que há é um banco de dados que trabalha esses dados de forma mais eficaz, mais rápida, mais competente do que o ser humano seria capaz. Não teria um outro termo para a gente usar? Ou esse é o melhor termo mesmo? Vamos lá. Esse tema, inteligência artificial, um título que deram, né, um nome que deram, isso, se eu não me engano, na década de 50, 60. Foi uma jogada de marketing, na verdade, né? Porque, se parar para pensar, a gente tem níveis de inteligência. Hoje a gente está no que se chama IA fraca, que ela não tem consciência, que ela reproduz apenas estatisticamente. A chamada IA forte, que seria aquela que teria capacidade, né, de pensar para além daquilo que o ser humano está ali nutrindo a máquina, nós não chegamos ainda nessa evolução. Então, você tem razão, ela não é nem inteligente, porque foi uma grande jogada de marketing e é atrativo, sem dúvida alguma. Quando você fala hoje, eu tenho um sistema de inteligência artificial, né, todo mundo fica uau, né, e todo mundo quer um robô para chamar de seu, quer um algoritmo, né, todo mundo quer ter, ou seja, foi uma grande jogada de marketing, mas ela não é inteligente por si só, porque quando você pensa, o que seria inteligência, né? A inteligência é a capacidade de você raciocinar por si só, a questão da criatividade. Você tem inúmeros atributos que decorrem da inteligência que vão mostrar que isso decorre do ser humano e não de uma máquina, né? E artificial, por que artificial? Né? Ou seja, se na verdade você está construindo aquilo ali, se você está dando informações, você está passando informações, então é muito mais uma construção realmente de marketing, uma jogada de marketing, mais uma expressão que está aí e que eu não vejo assim a possibilidade de modificação. Eu já vi uma outra expressão, se chama inteligência computacional. Tem algumas nuances específicas, mas assim, a inteligência artificial tem um apelo grande, né, sem dúvida alguma. Então, assim, eu não vejo esse filho sendo rebatizado, não. Eu vejo esse nome permanecendo, embora a gente saiba que é uma jogada de marketing em cima dessa expressão que foi atribuída a essa tecnologia. Mal comparando, eu costumo dizer aos meus alunos lá da graduação em Direito, da comunicação, que o ser humano, quando ele aprende só a prática, sem ter um embasamento teórico absolutamente necessário, ele se torna um papagaio, né? Porque seria mais ou menos a inteligência artificial. O papagaio, ele não fala, ele apenas repete sons que ele ouve reiteradamente, que ele grava e reproduz, mas não sabe o que está dizendo, não sabe o que significa, né? Se é um xingamento, se é uma brincadeira, se é um apelido, se é um nome, ele não tem essa percepção. Então, mais ou menos, a inteligência artificial seria o nosso papagaio, né? Agora, doutora Renata... Papagaio, desculpa te interromper, Sim. Mas é um papagaio que tem uma capacidade que, às vezes, o ser humano não tem. Por exemplo, de dar conta de muitos dados, e aí o sistema de inteligência artificial consegue. Por exemplo, quando você vai analisar... quando o clima-tempo, né, se utiliza do sistema de inteligência artificial para prever a possibilidade, por exemplo, de desastres e deslizamentos, seria muito difícil o ser humano conseguir dar conta de todos esses elementos num tempo muito rápido para ter uma resposta. E isso a inteligência artificial consegue. Ou seja, diante de uma situação de big data, que é o que a gente tem hoje, muitas vezes a inteligência artificial sabe mais da gente do que a gente mesmo. Se perguntarem para você assim, olha, qual é o seu padrão de consumo? Você vai dizer, não, eu costumo ir 2, 3 vezes no supermercado, eu gosto muito de comprar leite, frutas. E vamos imaginar que você passe assim, uns 3, 4 meses só fazendo compras pelo iFood, inclusive compras no supermercado. E leve todos esses dados. Você mesmo vai se surpreender sobre o seu comportamento, sobre a leitura que o sistema vai fazer. Porque você não se dá conta conscientemente
de que você tem um determinado padrão de comportamento. Então, nisso, quando a gente está falando de quantidade de dados e da capacidade de análise e de correlação de dados, muitas vezes vindo de ambientes diferentes, por exemplo, realmente aí a inteligência artificial nos supera, e a gente poderia até chamar de sistema inteligente, porque ela consegue ler um padrão que nós não temos a capacidade, muitas vezes, de fazer essa leitura. Perfeito. Bom, doutora Renata, é natural também que a gente tenha um certo receio, ao mesmo tempo em que a gente quer muito ver a evolução da inteligência artificial, a maior aplicação dela nas nossas vidas, desde que, evidentemente, regulada para nos proteger, mas a gente se assusta também. E aí é inevitável a gente lembrar também, por exemplo, daquela série lá da Netflix, Black Mirror. Eu nem sei se a pronúncia é exatamente essa, porque eu costumo brincar aqui em casa dizendo que o meu inglês é do norte da Inglaterra, porque é uma curiosidade apenas, um parênteses. A minha atual esposa, ela era minha professora de inglês. Ela disse que eu não aprendi nada com ela, porque eu estava muito mais preocupado em prestar atenção nela do que na aula de inglês. E ela não deixa de ter razão. Mas, então, a senhora percebe nessas suas pesquisas, nas suas conversas, nas suas aulas, a senhora percebe também esse receio, esse medo da sociedade? Sim, bastante. Bastante. E é meio paradoxal, né? Porque hoje todos nós estamos em contato com a inteligência artificial. Né? Não é algo... E existe muito daquele imaginário, né? Daqueles filmes em que você tem um robô que aparece meio humanoide e que ele toma decisões por si próprio, e que ele vai contra você... Então, muito, digamos assim, da indústria hollywoodiana trazendo um cenário que ainda não é possível, né? Então, quando a gente começa a se debruçar e entender o que esses sistemas fazem, é claro, a gente precisa ter cuidados. Existem sistemas de alto risco, mas a própria legislação e a comissão teve um cuidado muito grande nesse particular, ou seja, até um sistema de inteligência artificial começar a ser aplicado, utilizado efetivamente, a gente passa por muitos testes, ou seja, são muitas áreas que são utilizadas ali para que você possa ter aquele resultado. Então, por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, você tem um projeto que está rodando ali há 3 anos, há 4 anos, muitas vezes, envolvendo universidades, ou seja, com todo um cuidado, com todo ajustes, calibrações a todo momento, testes para que você verificar se vai causar dano ou se não vai causar dano. E hoje a gente já está em contato com a inteligência artificial. Então, a gente entender que existe de tudo aí. Existem dados de realidade, existe algo que já vem sendo aplicado, e todo mundo acha, não, inteligência artificial é uma coisa que só aconteceu agora. Não. Ela teve um boom na medida em que eu começo a ter a digitalização, na medida em que eu começo a ter uma quantidade de dados que vão propiciar o desenvolvimento de inúmeras aplicações. Mas a gente já fala de inteligência artificial há muitas décadas. Claro, ela é muito mais presente na nossa vida hoje do que era há 20 anos atrás, sem dúvida alguma. E vai ser ainda mais presente na próxima década. A gente não tem a menor dúvida. Mas muito desse medo é um medo, digamos assim, infundado, com toques aí da indústria cinematográfica, que acabam gerando essa ideia de que a máquina vai atuar por nós, ou vai fazer por nós, ou enfim.
Eu particularmente, assim, como pesquisadora da área, eu posso te dizer que eu não me sinto amedrontada. Eu fico, assim, surpresa de ver como os sistemas hoje se desenvolvem, como a gente tem muito a ganhar com isso, né? Identificação, por exemplo, precoce de determinadas doenças, e o ser humano não teria condições de fazer com o uso da inteligência artificial. Pela córnea você hoje já identifica. Então, assim, eu acho que a gente tem muitos benefícios com o uso da inteligência artificial, e a ideia é que a gente possa justamente cuidar dessa tecnologia como uma ferramenta em nosso benefício, ou seja, o projeto de lei ele vai trazer isso como um eixo axiológico da regulamentação, ou seja, a tecnologia ela não pode instrumentalizar o ser humano. A tecnologia é um instrumento em favor da dignidade, em favor dos direitos fundamentais, em favor da liberdade, em favor da melhoria da qualidade de vida do ser humano, e nunca o contrário. Então, quando a gente tem esse norte, eu acho que a gente tem aí um futuro muito, muito promissor, inclusive com o desenvolvimento e o aparecimento de outras profissões que não se cogitava anteriormente ao advento desse boom, digamos assim, da inteligência artificial. Maravilha. Doutora Renata Braga, papo extremamente agradável, elucidativo e, ao mesmo tempo, provocador, enfim, uma aula sobre o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Eu abro espaço agora, agradecendo mais uma vez pela sua disponibilidade em nos atender, para as suas considerações finais e para a senhora acrescentar alguma coisa que a senhora acha que eu poderia ter perguntado e não fiz. Acho que a gente falou quase sobre tudo, né? Mas, assim, dizer que eu acho que essa comissão do Senado desempenhou um papel muito importante. Hoje, realmente, a gente tem um instrumento robusto no que diz respeito à inteligência artificial. É claro, não vamos conseguir agradar a todos, porque muitas vezes os interesses são diversos, mas acho que a comissão teve um papel aí muito, muito interessante de querer ouvir todos os envolvidos, de tentar encontrar um modelo que seja um modelo que não engesse a inovação, mas que, ao mesmo tempo, não vulnerabilize o usuário e que não gere situações de risco, sempre trabalhando preventivamente, isso é muito importante, ou seja, evitando a ocorrência de danos. Criou aí um sistema adequou o modelo, o sistema de responsabilidade civil, considerando aí as diferenças dos riscos, a complexidade dessa tecnologia. Então, eu vejo assim um futuro muito interessante para o Brasil nessa regulamentação, e acho que nós vamos ter um modelo aí que certamente vai servir como parâmetro para o desenvolvimento da regulamentação em outros países. Ok, conversamos com a professora, doutora Renata Braga, sobre o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Nós faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.